Mateus capítulo 5, que tem muitas revelações para nós. Você tem que chegar e ouvir a palavra. Não espera, nós estamos tão ansiosos, inquietos, entenda, que nós precisamos, entenda bem, de ver o que está acontecendo. Não, está na palavra que você precisa. Mateus 5, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte. Meu irmão, sim, Jesus vê todas as coisas. Você lê comigo o Salmo 33, 13. Ele vai mostrar ali, eu vou ler para vocês. Salmo 33, 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo o quê? Todos os filhos do homem. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, olha o que ele diz, Hebreus 4, 13, diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, quer dizer, não tem nada oculto diante de Deus. Então, ele vê todas as coisas. Agora, preste atenção nisso agora. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Irmão, ele vê todos. Agora, o que se aproxima dele é o que é discípulo. Você tem que se examinar e ser sincero com você mesmo. Você tem se aproximado do Senhor? Como é que é isso, pastor Jaime? Você tem se aproximado na oração, orado, buscado a Deus. Deus, eu quero compromisso contigo, eu quero uma vida no altar. Estamos terminando o ano. Quantas vezes você ficou a sós com o Senhor? Um momento de 10 minutos, 15, quantas vezes? 1 hora. Quer dizer, quantas vezes você leu a Bíblia? Tem que se aproximar. Porque quando você se aproxima, o que acontece? Diz assim, e aproximando-se, abrindo a boca, os ensinava. Oh, Jesus vai te ensinar. Jesus vai te mostrar todas as coisas, se você se aproximar dele, ele vai te ensinar. Aí dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui eu já dei nos outros cultos, eu vou recapitular só para você. Quando falamos pobre, nós logo pensamos o pobre no sentido material financeiro, na verdade. Mas note o que está dizendo, pobre de espírito. O que é isso? É aquela pessoa que é sempre dependente do Senhor, irmão. Eu contei o Davi. O Davi foi em 2 batalhas, ele venceu os filisteus. Os filisteus, vamos dizer assim, eram fregueses dele. Porque quando o Davi começou o ministério dele de guerra, a Bíblia nos mostra que ele vencia os filisteus, e quando ele voltava da guerra, as mulheres de Israel cantavam assim. Sabe como é que as mulheres cantavam? As mulheres cantavam assim, Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares, Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares. Não era assim que as mulheres cantavam? Depois o Davi foi na batalha contra os filisteus e venceu os filisteus. Olha que vitória que ele teve. Foi um grande sucesso. Obteve uma grande vitória. Depois, esses mesmos inimigos voltaram no mesmo lugar. Davi foi e teve a vitória. Mas o Davi era dependente de Deus. Ele sempre consultava a Deus. Quer dizer, ele sempre dependia do Senhor, sempre consultava o Senhor. Então, está aqui a vitória. Esse é o pobre de espírito. Mas eu já dei nos cultos anteriores. E bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não são os manhosos. Os que choram, entenda bem, como chorou Ezequias, quando estava diante de Deus e notou que a vida dele não estava realmente em ordem. Ele recebeu uma notícia que ele morreria, que a casa dele não estava em ordem, que ele deveria de colocar a casa em ordem. Aí Ezequias foi orar diante de Deus, tentando se justificar a Deus. Lembra-te, eu andei diante de ti com o coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Mas o Ezequias parou e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Aí Deus mandou o profeta voltar e dizer para ele, olha, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentaria aos teus dias 15 anos. Quer dizer, Deus disse, eu vi as tuas lágrimas. Então Deus olha a pessoa que chora, que é quebrantada, que quer mudança, que tem arrependimento, essa será consolada. Bem, matéria que eu falei agora no culto anterior, que eu vou falar com vocês. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Vamos para o livro aqui de Números capítulo 12. Números é o 4º livro da Bíblia. Chama-se Números porque houve a contagem do povo de Israel. Capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Esse homem, Moisés, era chamado o homem mais manso sobre a face da terra. Mas este Moisés,
Esse homem chamado mais manso caiu numa cilada. Qual a cilada? Vamos ao capítulo 20. Capítulo 20. Olha o que diz, versículo 2. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau, lugar não de semente, de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? O povo estava, entenda bem, afrontando Moisés, culpando Moisés por tudo que estava acontecendo. Moisés, por que você nos trouxe para esse lugar mau? O lugar não tem comida, não tem nada. Moisés, era melhor que nós tivéssemos morrido como morreram nossos irmãos lá diante do Senhor, mas lá na presença do Senhor. Aí o Moisés diz assim, então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e farai a rocha perante os seus olhos, e a dará sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Atenção, igreja. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Moisés estava manso aqui, pessoal? Moisés estava chateado, Moisés estava nervoso, mas por quê? Ele caiu, nós não podemos cair nessa cilada. Sabe o que aconteceu? Olha o que Moisés fez. E Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Isso tinha acontecido no passado. Lá leia agora, no livro de Êxodo, capítulo 17, a Bíblia diz que quando Moisés levou o povo, entenda bem, pelo deserto também, quando eles murmuraram, Moisés falou com Deus, Deus disse, Moisés, reúna os anciãos, quer dizer, os experientes, e você vai então ferir a rocha, e a rocha vai te dar água. Tudo bem, mas agora Deus nos falou isso. Deus falou o que para ele? Falai a rocha. Mas ele estava tão chateado, que ele simplesmente, primeiro espraguejou, mostrando que estava muito chateado, o homem que era o mais manso, hein? O homem que era mais manso estava revoltado. Não cai, irmão. A Bíblia diz, sede sóbrio, vigilante. O diabo, vosso adversário. Quer dizer, ele anda ao derredor de vós, bramando como leão. O diabo procura usar alguém para provocar minha ira, para provocar a sua ira, provocar o seu ódio, provocar o seu rancor. Entenda? Me bancar uma revolta. E aí, não sei se eu já contei isso para vocês, de vez em quando alguém fala, olha, o crente hoje está com capeta no corpo, hein? Já ouviu alguém falar isso? Ô, irmão, hoje está com bicho ruim em cima dele, está nervoso, está não sei o quê. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa não vigia. O que aconteceu? Moisés feriu, veio água, veio, todos beberam. E diz aí a Bíblia Sagrada, e o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eles tenham dado. Irmão, eles não herdaram a terra. Lembra o que o Senhor Deus disse? Volta lá no Mateus, que é a nossa mensagem. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E o Moisés não entrou na terra prometida. Fica esse recado para você. Cuidado, não caia na pilha. Já ouviu alguém falar? O diabo usa alguém para pôr a vida dentro de casa, hein? Na família. E não fica escandalizado, até na igreja. Usa alguém para provocar você, para irritar você, para você, como diz o outro, chutar o pau da barraca, para você então mostrar um descontrole e você perde a bênção de Deus. Ele não andou, não estou dizendo que ele perdeu a salvação, né? Ele esperava a salvação, que creio que alcançou, tanto que ele passa lá no Monte da Transfiguração, a visão que eles têm ali é de Jesus com quem? Quem lembra? Com Moisés e com Elias, né? Quer dizer, um que foi arrebatado e o outro morreu, representando um reino futuro, mas não é estudo para agora não. O que eu fico aqui, a mensagem é essa, amigo, não deixe essa posição de manso,
Bem-aventurados os mansos, aqueles que não são dominados pelas emoções, que não se irritam, que não perdem o controle, que não se descontrolam, eles herdarão as bênçãos. Você tem que tomar cuidado, que é uma cilada do diabo, para você não cair nessa cilada do diabo. O apóstolo Paulo, ele diz sobre isso: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para não cair nas astutas ciladas do diabo. Daqui a pouco tem mais. Amém?